se a sua vida tem sido uma completa desgraça, é porque você não tem fé. E aí, partindo dessa premissa, eles passam a afirmar que a vida cristã é uma vida triunfante e vitoriosa sobre todas as adversidades da vida, como se a provação fosse algo incompatível com a fé cristã. Infelizmente, muitos, ou boa parte da igreja evangélica brasileira, tem sido doutrinada, tem sido ensinada através desta falsa teologia, desta falsa concepção, por exemplo, do que de fato é a fé cristã. Então Tiago, aqui no versículo 2, ele, pela própria afirmação que faz, ele já derruba esta ideia equivocada. Por quê? Porque ele diz: irmãos, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Então a primeira verdade que ele estabelece é essa, que as provações elas são compatíveis com a fé cristã, porque não há cristianismo sem provação. É impossível, meus amados irmãos e irmãs, uma pessoa servir a Deus genuinamente e não passar por provações. A marca do cristianismo é a provação, irmãos. Veja, para muitos, o evangelho genuíno de Jesus Cristo é incompatível com o conceito equivocado que eles têm a respeito do evangelho. Porque quando nós expomos fielmente as Sagradas Escrituras e demonstramos que Deus ele usa as provações para nos aperfeiçoar, para transformar o nosso caráter, para muitas vezes nos disciplinar por causa dos nossos pecados, muitos ao olharem para isso vão dizer: não, esse tipo de evangelho eu não quero. Esse Deus que permite que passemos por situações difíceis, esse Deus eu não quero. O Deus que eu quero é o Deus que me abençoa. Veja, não que Deus não nos abençoe, irmãos. Deus de fato nos abençoa. Mas, no conceito equivocado de boa parte da igreja evangélica brasileira, eles olham para Deus como um ser que está completamente condicionado à vontade humana. Um Deus que simplesmente existe para dar aquele carro do ano tão sonhado, o emprego dos sonhos, o casamento dos sonhos, uma vida de mar de rosas. E aí, quando a palavra de Deus ela é exposta fielmente e confronta esse tipo de concepção equivocada a respeito de Deus, muitos acabam rejeitando o Deus das Escrituras. Então Tiago, já no versículo de número 2, ele estabelece uma verdade fundamental, a saber, que as provações, as adversidades, as tribulações, o dia difícil, a noite escura da alma, elas são sim compatíveis com a fé cristã. Muitos podem perguntar: por que os crentes sofrem? Por que o crente passa por privações? Por que o crente sofre prejuízos? Por que o crente fica doente em cima de uma cama? Porque na maioria das vezes eles são injustiçados. Queridos, Deus, Ele nos adverte a esperarmos pelas provações. A vida cristã ela não é um mar de rosas. O próprio Jesus nos advertiu: no mundo tereis tribulações.
ou aflições. João capítulo 16, versículo 33. Veja, por exemplo, o que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 12 e 13, ele diz. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Veja o que Pedro diz, perdão. É só você folhear aí mais um pouquinho à frente, 1 Pedro, depois de Tiago. Preste bastante atenção no que Pedro diz, porque é muito semelhante ao que Tiago fala no versículo 2, 3 e 4. Ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Veja, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Os irmãos compreenderam aqui com exatidão o que Pedro fala, irmãos. Veja, Pedro ele fala da provação como algo, digamos assim, comum na vida do cristão. De modo que ele diz: olha, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se algo estranho vos estivesse acontecendo. É quase, viu, para que os irmãos não me entendam mal, é quase como se Pedro estivesse dizendo o seguinte, estivesse invertendo a ordem e dizendo: olha, a exceção é quando vocês não estão sendo provados. É quase como se Pedro estivesse falando isso, deixando muito claro que as provações, elas fazem parte da caminhada cristã. Não há nada de incompatível no fato do cristão ele ser provado. Muito pelo contrário, a marca do verdadeiro cristianismo, meus amados irmãos e irmãs, é a provação. Se você não entender isso, de fato, você não terá condições de, por exemplo, quando estiver sendo provado, resistir. Então, a primeira verdade que Tiago estabelece é essa: as provações são compatíveis com a fé cristã. Portanto, esteja preparado para o dia da provação. E de que forma? Qual é a maneira que você pode estar preparado para o dia da provação? Em primeiro lugar, é tendo uma vida de oração. Em segundo lugar, é de fato se familiarizando com as Sagradas Escrituras, lendo, meditando na Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus e uma vida de oração que nos fortalece para que possamos suportar, pela graça de Deus, as provações que, repito, são compatíveis com a fé cristã. E as provações, irmãos, elas são variadas. São de todos os tipos, de todas as formas. A palavra várias vem do grego, oikilos. Essa palavra significa de diversas cores, multicolorido. Ou seja, as provações, elas são multicoloridas. E Deus, ele tece todas essas provações
em nossas vidas e faz um lindo mosaico. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E todas aqui, irmãos, é todas mesmo. Muitas vezes nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender quando, por exemplo, passamos por um momento muito difícil da nossa vida, algo que naquele momento da nossa vida nos traz dor, nos traz tristeza. Nós não conseguimos entender como essas coisas que nos fazem chorar, que nos trazem dor, cooperam para o nosso bem. Esse eu penso ser o grande dilema na vida de um cristão que passa por provações. Mas veja, quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, por mais que nós não compreendamos como uma coisa ruim na nossa vida pode cooperar para o nosso bem, mesmo quando a nossa razão muitas vezes não consegue compreender do porquê, irmãos, devemos descansar e confiar em Deus, sabendo que tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Por mais que nós questionemos em algum momento e não compreendamos, mas tudo que Deus faz é bom. Veja, quem poderia imaginar que por meio da morte de Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo? Como Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5. Quem poderia imaginar que através da morte do Filho de Deus, Deus ele estava perdoando os nossos pecados? Através da morte, Deus nos deu vida. Quem poderia, que razão humana, que sabedoria ou conhecimento humano poderia imaginar isso? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para cada cor de provação, existe a graça suficiente de Deus para nos sustentar. A graça de Deus, ela é multiforme. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Por exemplo, há provas fáceis e provas difíceis. Eu posso passar por situações que, para quem está de fora, analisando a situação, pode chegar à seguinte conclusão: isso aí que o pastor está passando não é algo tão difícil não é algo tão pesado não. Eu poderia suportar com bastante facilidade isso. Às vezes nós temos a tendência de medir, de olhar para a aprovação do outro e chegar a este tipo de conclusão. Mas veja, irmãos, há provas fáceis e provas difíceis, mas só quem pode mensurar isso é aquele que está passando. Mas perceba, para cada provação, seja ela fácil ou difícil, há uma medida de graça da parte de Deus. A misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. Há provas que são maiores que as nossas forças, como Paulo chegou a declarar em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, que ele disse que chegou ao ponto de desesperar da própria vida. Mas há uma medida de graça para todos nós.
Há provas que nós enfrentamos sozinhos, sem a ajuda de ninguém, como foi o caso de Jesus no Getsemane. E Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas. Ele é um escultor. Ele está esculpindo em nós a beleza de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, a segunda verdade é essa, irmãos. As provações, elas são variadas. Se eu fosse perguntar aqui a todos vocês, pelas situações difíceis que vocês já enfrentaram, eu tenho certeza que todos vocês, em várias áreas da vida, já passaram por algum tipo de provação. Uns já ficaram desempregados, outros já adoeceram ao ponto de pensar que iriam morrer, outros já perderam entes queridos, outros já foram humilhados no trabalho, outros já foram perseguidos. As provações, elas são variadas, mas para todas elas há uma medida de graça. A terceira verdade que nós podemos extrair deste texto é que as provações, elas são passageiras. As provações não duram a vida inteira, pois ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Como, por exemplo, ninguém aguentaria uma viagem inteira sofrendo turbulência. Elas são passageiras, irmãos, porque todas as provações que Deus permite em nossas vidas é porque Deus, ele tem um propósito. Deus não faz nada sem razão, porque Deus é lógico, irmãos. Deus jamais irá permitir uma provação na sua vida sem sacar bens maiores daquilo. Por mais que sejamos limitados e, como já falei, não compreendamos o porquê que estamos passando por aquela situação difícil, por aquela provação, veja, todas elas são passageiras. E isso conforta o nosso coração, pois depois da noite vem a manhã, depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Percebe aqui, irmãos, a importância de nós perseverarmos em meio às provações?